Isso você falou de sonho lúcido. E quem faz viagem astral, por exemplo? Então, esse é um outro fenômeno bastante interessante, né? Viagem astral é a sensação da pessoa de que ela saiu do próprio corpo. É claro que se a gente for na raiz do que é isso, ou seja, se a gente fala assim, tá, vamos pensar na hipótese de existir algo que pudesse eventualmente ser medido e tal. A gente teria que assumir que existe algum tipo de corpo etéreo, alguma coisa que transcende a consciência como manifestação direta do cérebro, né? Porque se eu estou me vendo de fora, eu não estou usando os recursos do próprio cérebro, pelo menos ali eu não estou emanando da matéria, né? Dos neurônios e assim por diante. Eu definitivamente não acho sábio ir por esse caminho, porque a gente não tem a menor evidência de que esse tipo de coisa possa existir. Então eu deixo de lado essa parte de corpo etéreo e tal. Mas o que é fato, independentemente disso, é que muita gente relata essas experiências. E tem muita gente que relata coisas como assim, eu estava no quarto e eu me vi lá em cima e eu olhei para baixo. Tem um caso de um cara muito interessante que descreveu isso, que ele via a cidade onde ele estava, uma viagem que ele fez num final de semana com os amigos e que depois ele contou para as pessoas e elas acreditaram. Você pode dizer que é mentira, é lorota, mas são vários casos e, em geral, quando a gente tem esse tipo de coisa que prolifera, é mais provável que não seja mentira do que seja. Entende? Porque o incentivo para desmascarar a mentira, no fundo, é maior do que o próprio incentivo para manter a mentira. Então as pessoas em volta vão falar, não, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu inventei isso aqui. Entende? E não é o que a gente vê. Então tem muitos casos e baixo nível de incentivo para desmascarar os casos do ponto de vista das próprias pessoas que fizeram essas narrativas no passado. Sim. Sendo que coisas mentirosas, você tem um segundo incentivo na sua vida que é ir lá e desmascarar você mesmo, o eu do passado, porque isso de novo traz uma nova repercussão e traz um novo fenômeno para ser pensado e assim por diante. Então eu acho que as pessoas sentem isso mesmo, tá? Muita gente vive isso. É difícil dizer o que acontece, né? Uma possibilidade, que eu acho que assim, ela está bastante alinhada à maneira como eu vejo a mente, o corpo, o cérebro, enfim, tudo isso, é que os sistemas sensoriais que a gente usa, a maneira como a gente usa nossos sistemas sensoriais, visão, audição, olfato, paladar, é uma maneira condicionada pela vigília. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, logo que a gente nasce, pensa, por exemplo, na relação de causa e efeito. Pensa no quanto parece natural que exista causa e efeito no mundo. Então, por exemplo, uma criança pequena, ela joga uma bola contra a parede e ela sabe que a bola volta. Então entendeu? A causa é, eu joguei a bola, ela volta, ela já vai tirando a cara da frente. Quando você nasce, você não tem isso. Você não tem várias dessas coisas. Então, por exemplo, na manutenção ou na constância de objeto. Olha só, a criança... O que é uma das coisas que a criança mais gosta de brincar pequenininho? Eu falo isso tudo com base na minha experiência de pai. A criança gosta de brincar que você entra atrás de uma almofada e... Cadê? Achou. Ela não tem constância de objeto. Quando você some mesmo. Tanto que ela própria fecha os olhos, assim, ela brinca... A hora que ela está naquela brincadeira, aquela coisa, a hora que ela vê que, nossa, vai me pegar, fecha os olhos, porque daí some. Você percebe? E isso é desenvolvido. Se ela não está te vendo, você não está vendo ela. Exatamente, né? você não existe. Então, talvez isso eu acredito que indique, abrindo parênteses, é algo que ainda precisa ser estudado, porque são coisas que eu desenvolvi como pura hipótese, não tem nenhuma pretensão de falar que isso aqui é uma teoria nem nada, mas eu tenho esse feeling que, tal como essas dimensões são construídas, o uso do sistema sensorial também é. E aí essas construções sensoriais fazem com que a gente veja as coisas da maneira como a gente vê. Quando a gente dorme, eventualmente a sensorialidade pode ser acessada, sei lá por que raios de razão, por algumas pessoas, através de outras formas. Então não é que você de fato você não sai do seu corpo, eu não acredito em nada disso. Mas eu acredito que, eventualmente, a perspectiva de que você tem uma maneira de sentir a sala, de monitorar, de escutar com muito mais sensibilidade. A propósito, tem testes com coisas assim. E fazer trabalhar os processos sensoriais de outras maneiras que te dão essa sensação,
eu acho que isso é bastante viável. E talvez a base dessas experiências venha disso. E aí, por exemplo, eu não acho que o cara que sai em cima da casa, de fato, consegue se ver em cima da casa. Mas eu acho que é perfeitamente viável você ter visto a rua antes e você... Ter criado. Mas criar uma perspectiva real, isso que é muito louco. Sim. Assim, não é que você vai criar assim, eu vi lá de cima. Não, ele não viu mesmo. Ele simplesmente andou com o carro, ele não viu. Mas existe uma maneira de ativar... Pensa em perspectivas, que é uma questão visual, né? Na verdade, de processamento espacial no cérebro, em várias áreas do cérebro, incluindo áreas visuais complexas, não simplesmente primárias. Que nem jogo, que É tem que nem um primeira jogo. pessoa, Isso, terceira segunda- pessoa, perfeito. visão de cima. Entendeu? Então você vê em primeira pessoa um caminho e você pode falar assim, como uma pessoa veria isso em terceira pessoa? Você não consegue fazer isso muito bem, mas um pouquinho você faz. De repente, dormindo, em algum momento, você consegue acessar essas percepções. É que nem, por exemplo, tem muita gente que relata, e de maneira muito consistente, solução de problemas dormindo. Na verdade, isso eu já fiz muito na minha vida. Você vai dormir com uma questão, às vezes um problema conceitual, uma coisa, e você sonha o problema e no outro dia ele está basicamente resolvido. Na verdade, eu fiz isso durante toda a minha vida. E a propósito, eu faço um monte de coisa, mas meu trabalho mesmo é ficar deitado na minha cama. 80% do meu trabalho é ficar deitado. Assim. Então eu faço um monte de coisa, 1000 reuniões, empresas, isso, aquilo, universidade, mas na hora vamos ver qual que é o trabalho de verdade. É quando eu tô lá deitado. E às vezes eu faço ele no meio, eu faço trabalho à noite. Então eu deito meia-noite e eu realmente fico até 6, às vezes 8 da manhã. Eu dei umas dormidinhas, mas muito pouco. Assim, se eu dormi 2 horas, o resto eu estava acordado construindo. Eu acho que essa é a verdadeira construção intelectual. Você está fazendo ali sem... Você não precisa de nada, muleta nenhuma, nada. Você é puro pensar. A única coisa que você tem que fazer é de tempos em tempos ir sistematizando, senão vai virando uma coisa que depois você não aproveita. Pensa, tá bom, então esse pedaço é isso. Aí, sempre, por todas as minhas colunas na Folha de São Paulo surgem disso, de ficar, de fato, no meio construindo antes. Eu nunca escrevo nada, surge o dia. Eu construo durante 2 semanas, um mês, sabe? Eu tenho as construções dos próximos meses já montadas. E não perfeitamente montadas, porque eu gosto de, chegando perto, dar aquela amarrada. Mas é isso. Então, pensa isso agora numa maneira, assim, turbinada. Sim. Entendeu? Então, eventualmente, essas pessoas que têm viagens astrais, elas têm isso de maneira turbinada. Não é simplesmente que elas pensam as coisas e usam esse momento de introspecção para outras reflexões, mas elas efetivamente ativam uma maneira do cérebro funcionar que é tipo como se fosse uma pessoa que tem autismo savante, entendeu? Que vai tocar aquela sinfonia absurda, que tem uma complexidade total, sendo que ela leu... Né? Hiperfoco, sendo que ela leu a partitura 1 ou 2 vezes. Que é, por exemplo, a experiência mediúnica, se a gente parar pra ver, né? É muito parecida a quem faz aqueles trabalhos de escrita, de psicografia, que eventualmente trazem, de fato, a estilística, trazem essas coisas todas. Eu acredito que exista, de fato, uma maneira de você acessar cerebralmente circuitos e formas de manifestação comportamental que rompem com o paradigma que você está condicionado a manifestar. Não quero reduzir o espiritismo a isso, ou mais do que isso, o trabalho dos médiuns, de jeito nenhum. Mas isso talvez seja uma esfera, talvez uma pequena esfera. Ou talvez aquilo que acontece quando a pessoa não é médium de verdade, não sei. Mas olha que legal, a gente recebeu um convidado aqui, esse episódio ainda não foi ao ar, que ele é cantor, ele tem 19 anos e ele compôs uma música dormindo. Ele relatou isso pra gente. Eu compus uma música dormindo, acordei no meio da noite, só gravei no celular o que eu tinha criado e voltei a dormir. Quando eu acordei e vi a gravação, não lembrava que tinha feito isso. Eu faço isso faz uns 20 anos. Então. Mas eu sempre lembro. Pra mim, com piada, dormindo nunca. Mas naquele estágio de deitada, como você falou, deito na cama, vou dormir 3 horas depois, mas eu tô ali parada e aí a cabeça começa a viajar. E aí essas viagens, essas conexões que a gente vai fazendo, eu começo a pensar o que eu quero falar e pra onde eu quero ir e que exemplos eu tenho disso. É a criatividade que aflora? Deve ser, né? Não necessariamente, né? Pode ser o pensamento sistemático também. Porque eu fico pensando, como você estava relatando, tipo assim, o quê? Do que eu quero falar? Tá, eu tenho exemplos do que disso? Isso, aquilo. O que eu posso linkar com isso? O que seria o extremo oposto disso, né? O diametral oposto disso, para eu poder dar um exemplo engraçado disso. Aí, não necessariamente eu construir a piada ali, mas eu vou alimentando aquele assunto para mim. Alimentando, até que eu penso uma coisa, tá, aí anoto.
Né? Como você falou, daí, por isso que me peguei, então, que você falou, daí sistematiza pra não ficar tudo perdido. Ah, ok, essa ideia é legal, pera lá. E continua. Eu sistematizo E tá tudo de trabalhando. memória. Eu tô trabalhando, né? Claro, a esse é pessoa olha e fala assim, tá, vagabundo. Esse aí não é o trabalho mais importante de todos e o mais... É claro que é. É o mais foda de Eu todos. já escrevi Lógico. texto de sentar a bunda e escrever, forçadamente. Já fiz. Mas não é como eu gosto de fazer, não. Não, Tipo assim, não, ó, tá raramente aqui. são os melhores. Eu gosto, tipo assim, aqui. Pensa até em termos do que ele está cobrando de você. Pensa que o... Vamos usar a imagem de que o seu trabalho é alguma coisa que o mundo cobra de você. Talvez não é uma imagem muito boa para outras situações, mas para essa aqui vai ser boa. Pensa, compara essas cobranças. Aqui o mundo me cobra 4 horas de bunda de cadeira. Aqui o mundo me cobra dedicação existencial. Qual que é maior? Percebe? É óbvio que essa deitado no escuro é muito maior, porque é o você mesmo. Então é uma entrega muito maior. E as pessoas tendem a achar que é o contrário. Não, mas hora de bunda de cadeira eu ponho 50 pessoas aqui, tá? Tudo bem. Mas dedicação existencial é intransferível, você não consegue passar para ninguém. É só você mesmo, você mesmo. Só para amarrar a ideia que eu achei que eu acabei a tese aqui, a construção do negócio, e senti que não ficou tão claro. É o seguinte, quando você está de olhos abertos, vivendo a realidade que a gente vive, a realidade compartilhada, os sistemas sensoriais da gente estão condicionados a processar o mundo de determinadas formas. Isso gera uma espécie de reiteração do status quo na sua mente. Quando você fecha os olhos e entra nesses estados meio hipnagógicos, entre o sono e a vigília, justamente esses condicionamentos do dia a dia desaparecem. E aí se torna mais fácil acessar formas de funcionamento da mente não convencionais que podem te trazer visões das coisas totalmente diferentes e eventualmente melhores. Assim como podem eventualmente te ajudar a ter uma experiência do tipo experiência fora do corpo ou viagem astral. Perfeito. Agora ficou sucinto.